A cura do jovem endemoniado. Mateus capítulo 17, versículos 14 a 21. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo, e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Nesse trecho bíblico, tomamos conhecimento de outro dos grandiosos milagres realizados por Jesus Cristo. Ele curou um jovem lunático que vivia possuído por um demônio. A primeira coisa que descobrimos nesses versículos é um vívido quadro da horrenda influência que algumas vezes os demônios exercem sobre os jovens. Ali lemos a respeito do filho de um homem que, além de lunático, também sofria muito. Um espírito maligno o estava pressionando, tentando destruir seu corpo e sua alma, abre aspas, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água, fecha aspas. Vemos aqui um daqueles casos de possessão demoníaca que, embora fossem comuns nos dias do Nosso Senhor na Terra, hoje em dia são encontrados com certa raridade. Porém, podemos facilmente imaginar que quando esses ataques aconteciam, sem dúvida deixavam muitas vítimas extremamente aflitas e agoniadas. Já é doloroso ver os corpos daqueles a quem amamos esmagados pelas enfermidades. E mais doloroso ainda deve ser ver o corpo e a mente de algum ente querido totalmente debaixo da influência do diabo. Disse o bispo Hall, abre aspas, fora do inferno não pode haver desgraça pior, fecha aspas. Todavia, nunca nós deveríamos esquecer de que há muitas maneiras de Satanás exercer controle espiritual entre os jovens, que são tão lamentáveis quanto o caso que estamos considerando nessa passagem. Há milhares e milhares de jovens que parecem ter se entregado completamente às sugestões de Satanás, tendo ficado cativos à sua vontade. Esses jovens desfazem-se de todo o temor de Deus e perdem todo o respeito por seus mandamentos. Antes servem a diversas concupiscências e prazeres distorcidos. Atiram-se loucamente a todos os excessos e devassidões. Recusam-se a ouvir os conselhos de seus progenitores, mestres ou ministros do Evangelho. Jogam para o lado todas as preocupações com a própria saúde, com o próprio caráter e com a própria respeitabilidade perante seus semelhantes. Fazem tudo o que está ao seu alcance, a fim de se arruinar de corpo e alma no tempo e na eternidade. São escravos voluntários de Satanás. Quem nunca viu jovens nessas condições? Podem ser encontrados nas grandes cidades e nas áreas rurais. Procedem tanto das classes abastadas como das classes humildes. Certamente esses jovens servem de prova entristecedora de que, embora Satanás raramente tome posse dos corpos dos homens nos nossos dias, continua exercendo domínio maléfico sobre as almas dos homens em geral. Contudo, jamais nos deveríamos esquecer de que nem mesmo no caso de jovens nessa situação deveríamos perder a esperança. Antes, deveríamos recordar-nos de que o nosso Senhor Jesus Cristo é o Todo-Poderoso. Por pior que fosse o caso daquele rapazinho sobre quem lemos nesses versículos, ele foi curado, e isso aconteceu desde aquela hora mesmo em que foi apresentado a Cristo. Os pais, os mestres e os pregadores
Deveriam continuar orando em favor dos jovens, mesmo quando eles exibem seu lado mais negro. Por mais endurecidos que pareçam ser seus corações, ainda assim tais corações poderão ser abrandados. Por mais desesperadora que seja a sua iniquidade no momento, ainda assim poderão ser curados. À semelhança de John Newton, eles poderão chegar a se arrepender e se converter, e seu último estado parecer melhor do que o inicial. Quem é capaz de negar isso? Que para nós isso constitua um princípio fixo, quando lemos a respeito dos milagres realizados por nosso Senhor, que jamais desistamos de esperar pela salvação de quem quer que seja. Em segundo lugar, nesses versículos, encontramos um extraordinário exemplo do efeito debilitador da incredulidade. Os discípulos indagaram ansiosamente de nosso Senhor ao notarem que o demônio cedera diante do poder de Cristo. Abre aspas. Por que motivo não pudemos expulsá-lo? Fecha aspas. E receberam uma resposta plena da mais rica e proveitosa lição. Abre aspas. Por causa da pequenez da vossa fé. Fecha aspas. Eles desejavam conhecer o segredo de seu próprio e triste fracasso na hora da necessidade? Era a falta de uma fé mais firme. Ponderemos bem sobre esse incidente e aprendamos a ser sábios. A fé é a chave do sucesso na guerra espiritual do crente. A incredulidade é o caminho garantido da derrota. Se permitirmos que nossa fé se enfraqueça e caia em decadência, todas as nossas graças cristãs se debilitarão juntamente com ela. A coragem, a paciência, a longanimidade e a esperança não demorarão para murchar e desaparecer. A fé é a raiz da qual todas essas outras virtudes dependem. Os mesmos israelitas que, em certa ocasião, atravessaram triunfalmente o Mar Vermelho, em outra oportunidade encolheram-se diante do perigo como covardes, ao chegarem às bordas da terra prometida. O Deus deles continuava o mesmo que os tirara da servidão na terra do Egito. O líder deles era o mesmo Moisés que operara tantas maravilhas diante de seus olhos. No entanto, a fé deles já não era mais a mesma. Eles tinham dado margem a vergonhosas dúvidas acerca do amor e do poder do Senhor Deus. Abre aspas. Não puderam entrar por causa da incredulidade. Fecha aspas. Hebreus 3:19. Por último, vemos nesses versículos que o reino de Satanás não pode ser derrubado sem muita luta e diligência. Parece ser essa a lição com que se encerra a presente passagem. Abre aspas. Mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Fecha aspas. Nessas palavras parece haver implícita uma reprimenda gentil de Jesus aos seus discípulos. Talvez eles estivessem por demais entusiasmados com os sucessos do passado. Ou talvez estivessem sendo menos diligentes no uso dos meios da graça, em face da ausência de seu Senhor, do que quando Cristo estava em sua companhia. Independentemente de qual tenha sido a causa, eles receberam uma indicação perfeitamente clara da parte do nosso Senhor, de que a guerra contra Satanás jamais deve ser travada de modo superficial. Assim foram instruídos quanto ao fato de que nenhuma vitória sobre o príncipe desse mundo pode ser ganha de modo fácil. Sem a oração fervorosa e sem a automortificação diligente, com frequência haveremos de amargar fracasso e derrota. A lição aqui ressaltada reveste-se de grande importância. Afirmou Bullinger, abre aspas, eu gostaria que essa porção do Evangelho nos agradasse tanto quanto aquelas porções que nos concedem liberdade. Fecha aspas. Todos nos inclinamos a cumprir nossos atos devocionais de maneira impensada e apenas formal. A exemplo do povo de Israel, que estava envaidecido diante da queda das muralhas de Jericó, estamos sempre dispostos a dizer a nós mesmos, abre aspas, são poucos os inimigos, fecha aspas. Josué 7:3. Desse modo, pois, imaginamos que não precisamos exercitar toda a nossa força espiritual. Mas também, a exemplo de Israel, por muitas vezes somos obrigados a experimentar, com amargor de espírito, que as batalhas espirituais não são vencidas sem uma luta árdua. Em nenhuma hipótese a arca do Senhor pode ser manuseada com irreverência. O trabalho do Senhor não pode ser feito de maneira desleixada.
Que nunca nos esqueçamos das palavras de nosso Senhor aos seus discípulos e que tenhamos como regra sempre colocá-las em prática. No púlpito ou na plataforma, na escola dominical ou no local de trabalho, no uso que fizermos de nossas orações domésticas e da leitura da Bíblia, sempre devemos vigiar com diligência sobre nossos próprios espíritos. Qualquer coisa que estejamos fazendo, devemos fazer em conformidade com nossas forças. Eclesiastes 9:10. Constitui um erro fatal subestimar os nossos adversários. Maior é aquele que está conosco do que aquele que é contra nós. Mas, a despeito disso, aquele que nos é contrário não deveria ser subestimado quanto à sua periculosidade. Ele é o próprio príncipe desse mundo. Ele é o forte homem armado que guarda a sua casa e que não sai dela para dividir seus bens com alguém, senão depois de muita luta. Não temos de combater contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Portanto, precisamos revestir-nos de toda a armadura de Deus. E não apenas nos revestimos dela, como também usá-la. Podemos ter a mais absoluta certeza de que aqueles que obtêm o maior número de vitórias sobre o mundo, a carne e o diabo, são justamente aqueles que mais oram em secreto, fazendo conforme Paulo, abre aspas, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, fecha aspas, 1 Coríntios 9:27.